Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula na comunidade do investidor. O assunto de hoje é sobre bancos digitais. Muitos iniciantes têm uma preocupação muito grande relacionada a esse tema, bancos digitais, corretoras. Então nós vamos trazer esse tema e alguns alertas, alguns pontos importantes, mas com o objetivo sempre de tranquilizar todo mundo e de a gente poder usufruir, né, de tudo que há de melhor com todas essas transformações que o mundo vem sofrendo, com as facilidades da tecnologia, mas que a gente tome as nossas decisões sempre de maneira muito consciente. Então vamos lá. Aula de hoje, o que são bancos digitais e como eles funcionam. Os bancos digitais eles estão se tornando extremamente populares aqui no nosso país e aos poucos ele vem ganhando, né, a confiança aí da população, dos brasileiros. Só que existe ainda um contingente imenso de pessoas que não é fã dessa tecnologia toda, né? Que não confiam, que não acreditam, que tem uma preocupação enorme, principalmente por não acreditar que essas instituições, que esses bancos sejam seguros. Se a gente parar para pensar, não é de hoje que a tecnologia vem modificando a nossa vida como um todo e também toda essa parte das operações bancárias. Já há um bom tempo o Internet Banking ficou popularizado, então todos os bancos tradicionais têm os seus sites, aplicativos, plataformas para que a gente faça todas essas transações bancárias através da internet, né? Sejam pagamentos, transferências, extratos, uma série de outras operações. E aí chegaram os bancos digitais que estão também crescendo, se expandindo e conquistando clientes. Só que mesmo o uso do Internet Banking ainda é um desafio ou um tabu para grande parte dos correntistas. Eu conheço muitas pessoas, não são poucas, que nunca pagaram uma conta pela internet, que pegam os seus boletos e faturas e pegam às vezes um transporte público ou seus carros e vão até as agências bancárias, até as lotéricas para efetuar os seus pagamentos. Então é um tema bastante atual, embora a gente tenha um contingente de pessoas que transita aí nos meios digitais com uma extrema facilidade e de maneira natural, que podem até estranhar, nossa, precisa de um tema como esse. Nós temos um contingente muito grande de pessoas ainda preocupadas, tensas, desconfiadas e que não dão às vezes o primeiro passo para esse universo dos investimentos por conta dessa insegurança. Agora é claro, apesar de toda a popularidade, de ser um tema recorrente nas conversas, na mídia e na internet, a gente precisa ter uma ciência, né, da importância que é de saber onde é que eu vou deixar o meu dinheiro, né, e não acompanhar só a manada. Excesso de informação, eu digo muito isso, né, sempre no nosso grupo no Telegram. O excesso de informações, a overdose de informações, ela tem prejudicado tanto quanto a falta de acesso que nós tínhamos há algumas décadas atrás. Eu arrisco dizer que o excesso acaba sendo mais prejudicial ainda. Qualquer informação pode ser encontrada na internet, essa é a verdade. Mas o que é de qualidade, o que eu devo utilizar e o que eu devo descartar e como organizar essa quantidade absurda de informações que estão soltas que é o grande desafio de cada um de nós. E nisso eu acabo acompanhando a manada, eu pego a dica, eu pego a orientação, eu ouço um conselho, alguém me indica. Então é importante que vocês tomem as decisões. Então é importante aqui nessa videoaula de hoje entender o que são bancos digitais, como é que é o funcionamento deles, se é seguro deixar o dinheiro, se é seguro eu fornecer os meus dados para essas instituições. É bastante comum o pessoal que está iniciando trazer as dúvidas ali no nosso grupo no Telegram, né? Poxa, me pediram tais e tais dados, é seguro eu passar? Então a gente percebe que é um tema muito próximo à realidade, né? De quem está vindo agora para este mundo dos investimentos. Então, antes de qualquer tomada de decisão, é necessário que eu compreenda o que são esses bancos digitais, se todo banco que oferece um serviço digital também é banco digital ou não, e conhecer quais as vantagens, quais as desvantagens desses bancos, tá? É muito importante, nunca vai ser 100% só positivo, sempre a gente tem que ter aquele equilíbrio e entender o que tem de positivo
ou não positivo em todas as situações, tá bom? O que são bancos digitais? Todos eles são instituições financeiras. O que muda? O que caracteriza um banco como banco digital? Eles não têm sede física para atendimento ao público. Os bancos digitais não possuem agências físicas, como os tradicionais que a gente sempre conheceu. Tudo é feito 100% online, desde a abertura de conta, todas as operações e movimentações, atendimento ao cliente. Eu trouxe aqui como exemplo o Banco Inter, que é um dos maiores no momento, um dos mais conhecidos, só como um exemplo. A gente tem muitos hoje, e não param de surgir. Então, o Banco Inter, por exemplo, ele tem a sede lá em BH, em Belo Horizonte, só que não tem atendimento presencial. Então, todos os bancos digitais, eles não têm caixas eletrônicos, gerentes, agências. É isso que caracteriza um banco digital. E por que é importante a gente entender isso? Porque mesmo que os bancos tradicionais que a gente já conhece, os bancões, eles estejam presentes também no meio digital, oferecendo aplicativos, internet banking, eles não são considerados bancos digitais. Por quê? Exatamente porque os serviços dessas agências, elas não são concentradas nesse meio digital. Elas têm o atendimento presencial, as agências físicas, tá? Então, essa é a grande diferença, tá? Os bancos digitais, eles são chamados também de fintechs, tá? Porque esse conceito de fintech, ele está relacionado, ligado a todas as empresas que utilizam de tecnologia para inovar no setor financeiro. Então, meios de pagamento, bancos digitais, corretoras, Uma série de empresas que elas conectaram tecnologia com as operações financeiras mais variadas. Então, tudo é feito virtualmente. Por este motivo, a forma de acesso para você abrir a conta, por exemplo, e para utilizar os serviços, sempre vai ser feita pelo celular ou pelo computador. E quais são os serviços que os bancos digitais oferecem? Gente, eles funcionam como um banco tradicional, com a diferença de não ter estrutura física. Então, basicamente, eles oferecem os mesmos serviços. E o portfólio de serviços dos bancos digitais, a tendência é que eles ampliem e passem a oferecer cada vez mais serviços. A gente já tem banco digital, por exemplo, oferecendo fundos de previdência privada, que nenhum deles tinha. Então, é uma tendência natural que eles vão expandindo os negócios e as ofertas para os seus clientes. Basicamente, quais são esses serviços? Banco digital oferece a conta corrente, porém gratuita. Então, não existe tarifa de manutenção, não existe aquele custo mensal fixo, pacote de serviços. Transferências bancárias também gratuitas, a grande maioria, mas verifique, quando você vai abrir a conta num banco digital, 95% deles é gratuito, mas verifica se aquele que você pretende abrir está dentro dessa regra. Por quê? Não é proibido cobrar. A legislação permite, então identifique, porque tem alguns bancos que cobram sim um valor bem menor do que os bancos tradicionais, mas cobram. Então, a grande maioria, por prática de mercado, são serviços gratuitos. Oferecem cartão de débito e de crédito, claro que o cartão de crédito ele sempre vai estar sujeito à aprovação, e na maioria das vezes, das instituições, são gratuitos, então você também vai ter acesso a um cartão de crédito sem custos fixos de anuidade, o que é sensacional. Oferecem pagamentos, investimentos, e aí vem aquele grupo de produtos financeiros. Então, a gente pode encaixar, por exemplo, seguros, consórcios, empréstimos, fundo de previdência privada, e aí eles vão ampliando o leque de serviços que eles virão aí oferecer com toda certeza. Vamos falar um pouquinho das vantagens dos bancos digitais. Óbvio que a mais evidente, a mais importante, a mais buscada é o custo reduzido ou, na maioria deles, custo zero mesmo nos serviços oferecidos, Então, eles vão nos oferecer conta corrente, transferência bancária, cartão de crédito a custo zero. Ou mesmo aqueles que cobram, como eu comentei um pouquinho ali atrás, é um valor muito, muito, muito menor do que o dos bancos tradicionais. Então, ainda compensa grandemente, só que existe uma concorrência grande e você pode ter os mesmos serviços a custo zero. E uma outra vantagem é que, por ele ter uma estrutura 100% virtual,
É bastante prática a abertura de conta, não tem burocracia, efetuar pagamentos também, fazer transferências bancárias. Então, assim, é tudo muito mais ágil e muito menos burocrático, né? Da sua casa ali com o celular em mãos, em 10, 15 minutos você preenche uma proposta, envia os documentos e aí é só aguardar a aprovação. A gente sabe, quem é correntista de banco físico, o sacrifício que é, às vezes, você conseguir a abertura de uma conta corrente quando você vai por conta, quando não é conta salário, quando não é um direcionamento da empresa, enfim. Então, a gente sabe que existe uma burocracia bem complicada. Os bancos digitais também, eles oferecem mais qualidade e agilidade no atendimento, né? Claro que não é regra, mas normalmente a gente tem isso de maneira com uma qualidade superior e num tempo bem reduzido. Ainda mais se a gente comparar a estrutura tradicional que a gente está habituado aí, né, na nossa vida, de pegar filas, o tempo que a gente gasta, com todas as coisas que a gente não consegue resolver por telefone, né? E mesmo os bancos tradicionais, quantas coisas a gente vai tentar, por exemplo, iniciar uma operação pela internet e eu tenho que me deslocar até a agência física no caixa eletrônico para eu desbloquear aquele serviço para usar pela internet. Então não faz sentido, mas é assim que é. Então, os principais diferenciais dos bancos digitais a gente pode resumir em agilidade, menor custo e menos burocracia. Vamos falar um pouquinho do outro lado, então, das desvantagens, porque as fintechs, é claro, elas têm as desvantagens e a gente tem que avaliar a relação custo-benefício, se é interessante para a gente ou não. Tá? Então, o primeiro ponto é exatamente o fato de ser uma instituição 100% digital. Né? Isso ainda incomoda muita gente e também dificulta o acesso às pessoas que têm menos afinidade com a internet, com tecnologia, com aplicativos. Isso cria uma resistência, né? Um motivo para a pessoa adiar ou evitar aquilo. E eu acho que é só uma questão de tempo, a gente não tem mais como evitar, talvez adiar um pouco ainda, mas até com prejuízo próprio. Mas enfim, essa é uma desvantagem. Uma outra coisa, falando do nosso país, mas não só daqui, né, de vários lugares do mundo, existe sim a falta de acesso à internet ou de uma internet de qualidade. Isso é a grande realidade para muita gente ainda aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo. Então, quem não possui acesso à internet não tem como usufruir aí de todas as vantagens de um banco digital, por exemplo. Uma outra desvantagem é a forma de depósito em conta. Como eu não tenho uma agência física, eu não tenho como ir lá e fazer um depósito no caixa eletrônico ou na boca do caixa. Então, isso só é possível por meio de boleto bancário, né? A gente faz essa operação, faço o pagamento de um boleto e após o pagamento, esse dinheiro fica disponibilizado na minha conta. Só que existe o prazo de compensação de um boleto, que é o prazo normal. Então, ele só é compensado alguns dias depois e isso faz com que aconteça um certo delay ou um atraso, né, entre a data que eu paguei o boleto de depósito e a data que o dinheiro realmente vai ficar disponível na minha conta. Em média, nos bancos digitais são 2 dias úteis, tá? Mas compensa às vezes pela ausência de custo com uma TED, por exemplo. Mas enfim, é uma das desvantagens, né? É importante a gente avaliar. Uma outra forma da gente colocar dinheiro na conta do banco digital é, claro, fazendo a transferência bancária. Só que existe um alto custo nos bancos tradicionais. Então, às vezes eu tenho lá a minha tarifa de serviços, o meu pacote de mensal de serviços, e eu posso transferir direto. Só que eu vou ter o custo da TED, que aí a gente precisa avaliar de acordo com o banco no qual cada um de nós tem a conta corrente. Então, por conta desse alto custo, né, o depósito por boleto acaba sendo a única opção para eu colocar o dinheiro na conta digital sem eu ter nenhum custo nessa operação. Bom, existe também algumas assim particularidades com relação aos saques, tá? Porque geralmente para os bancos digitais ele só é possível ser realizado através do banco 24 horas, tá? Para a maioria realmente dos bancos digitais. E pode existir cobrança por saques, tem sempre que verificar no banco digital aí que você tem intenção em abrir conta ou já é correntista, tem que verificar aí a questão de taxas para saques, e aí a gente está um pouco limitado realmente aos caixas eletrônicos da rede Banco 24 horas, tá bom?
E por último, mas não é tão relevante atualmente, mas para algumas pessoas ainda a maioria dos bancos digitais não oferece talão de cheques. Bom, eu mesmo no meu banco tradicional há anos já não utilizava talão de cheques, está em bastante desuso. Cartão de débito sempre, mas enfim, isso pode ainda desagradar algumas pessoas que ainda utilizam bastante a questão dos cheques. Bom, por que os bancos digitais cobram preços menores? Por incrível que pareça, isso também gera resistência, gera dúvida, gera insegurança. Tem coisa aí, né? Como assim um banco, do que ele vive, né? É igual a pergunta de corretora, se não cobra taxa de corretagem, tá vivendo do quê? Tem uma série de outras formas de rentabilizar o negócio. Mas basicamente, gente, por que eles cobram preços menores ou oferecem a maior parte dos seus serviços de maneira gratuita? Eles não possuem a estrutura física, as agências físicas, então o custo desses bancos é infinitamente menor do que de um banco tradicional, o que não justifica o absurdo e o abuso das cobranças de tarifas bancárias, em momento nenhum. Fique isso bem claro. Mas é claro que existe uma redução muito significativa de gastos com funcionários, com estabelecimento, com energia elétrica, com equipamentos, quando a gente fala dos bancos digitais. E por operarem também de forma 100% digital, eles conseguem ser mais escaláveis, né? Então, a internet torna qualquer negócio escalável e aí atende um número maior de pessoas também. Então, ele consegue cobrar menos por seus serviços porque, literalmente, eles gastam menos para funcionar. Eles têm um custo muito menor e conseguem otimizar isso e trazer essa realidade para a gente de custo zero ou custos bem menores. Não tem segredo, não tem nada escondido, é conta matemática, simples assim, tá bom? E aí a grande questão, os bancos digitais são seguros? Gente, são, tá? A resposta é sim. Primeiro, o BC, o Banco Central, ele fiscaliza os bancos digitais da mesma forma que ele faz com as instituições financeiras tradicionais. Então, é a mesma fiscalização. Então, sim, os bancos digitais são seguros. O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, para vocês terem uma ideia, em abril de 2009, faz um pouquinho mais de um ano, ele anunciou também novas regras de segurança aplicadas aos bancos digitais. E aí as principais exigências que foram feitas pelo Conselho Monetário Nacional, elas estavam relacionadas à política de segurança cibernética e assim dos requisitos para a contratação de serviço de processamento, de armazenamento de dados na nuvem. Então o Conselho Monetário também entrou pesado, direcionado para que a gente tivesse realmente garantia de segurança em relação aos nossos dados, tá? E a realidade dos bancos, gente, tanto os tradicionais e ainda mais os digitais, é de investir muito em segurança e proteção de dados, principalmente os digitais, porque a atuação deles é 100% de forma virtual. Então, a segurança dos bancos digitais sempre é prioridade. Além disso, você pode você mesmo conferir a reputação da instituição que você está interessado em contratar nos sites, por exemplo, Reclame Aqui. Você pode fazer uma consulta do CNPJ daquele banco digital na Receita Federal, confirmar as informações da empresa, verificar se o CNPJ está ativo. Então, tem uma série de cuidados que você mesmo pode tomar. Tá, então, assim, os bancos digitais são seguros? São. Agora, vamos entender uma outra coisa que parece ser a mesma, mas não é. O seu dinheiro está seguro nos bancos digitais? Parece ser a mesma pergunta, mas não é. Bom, dependendo do banco em que você se tornar cliente, o seu dinheiro vai estar, sim, muito, muito seguro. Por quê? Alguns bancos contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Agora, é importante que você sempre consulte se a instituição que você é cliente ou pretende se tornar tem a cobertura do FGC. Lá no próprio site do Fundo Garantidor de Crédito existe uma relação onde você vai verificar todas as instituições que são associadas ao FGC. O nome do seu banco digital está lá? Perfeito, respire tranquilo. Não está? Busque um outro, dentre o leque de opções que vocês têm. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, dessa videoaula,
tá? Para que vocês tenham acesso a essa relação direto no site do Fundo Garantidor de Crédito. Mas basta pesquisar lá no Google, Fundo Garantidor de Crédito, instituições associadas, ele vai te levar para o mesmo caminho do link. Então, confira, sempre cheque essa informação, ok? Como é que funciona os bancos digitais? Bom, de maneira muito resumida, gente, eles vão disponibilizar o atendimento, como a gente veio falando na aula, apenas de forma virtual. Então, para eu iniciar o processo de abertura de conta, eu acesso o site do banco, seja pelo computador ou pelo aplicativo, se eu estiver utilizando o celular. Eu vou precisar fornecer algumas informações pessoais, sim, nome completo, documentos, eles pedem às vezes dados bancários se eu já tenho algum banco tradicional, endereço, como se você estivesse abrindo, como de fato está, conta no banco. No final do preenchimento aí do seu cadastro, ele vai solicitar que você escaneie alguns documentos, que comprove os seus dados e você envia pelo próprio aplicativo. Então, você tira a foto ali com o celular e envia. Sempre pedem também uma selfie, que é por medida de segurança, para se certificar de que realmente é a própria pessoa que está abrindo uma conta para ela, e aí eles vão confrontar a tua selfie com a foto dos seus documentos. Isso tudo, gente, é para que o processo seja seguro, então não tenham preocupação na hora de fazer esse procedimento, porque é para nossa segurança. Então, tudo é bem rápido e é 100% digital. A partir desse momento que você enviou tudo, essa solicitação vai passar por um período de aprovação, que demora alguns dias. Sendo aprovado, você vai receber as informações bancárias, que são a sua agência e número de conta, através do e-mail que você também já cadastrou. Beleza, a conta está aberta. Para transferir o seu dinheiro para essa conta digital, você já tem agora agência e número de conta, você vai fazer o processo normal, como se fosse de qualquer outro banco. Vai fazer a transferência bancária pelo seu banco, vai gerar um boleto no banco digital que é gratuito e vai esperar esse boleto ser compensado para que o dinheiro fique disponibilizado na conta. Como eu citei o Inter como exemplo aqui na aula, né? O prazo máximo para o dinheiro ficar disponível aí na sua conta são de 2 dias úteis, tá? Mas é um prazo médio aí para a maior parte dos bancos. A partir desse momento, com o valor disponível em conta, você já pode utilizar a conta tanto no aplicativo ou no site, que é o Internet Banking do Banco Digital também, mesmo enquanto você está esperando chegar o seu cartão de débito, por exemplo, mas você já pode movimentar, fazer suas operações normalmente. Tá? E eu já comentei também lá no início da aula que para habilitar a função de crédito do cartão, geralmente você solicita aí uma análise de crédito, tudo simples, pelo site, pelo aplicativo, tudo muito rápido e você já obtém daí o retorno, tá bom? Recebendo o cartão, você vai ativá-lo pelo próprio aplicativo ou pelo site, onde você estiver. Também é um processo extremamente prático e a partir daí você já pode utilizar normalmente o seu cartão. Vamos falar um pouquinho de bancos digitais e contas digitais. Eu tô aqui hoje, parece a mesma coisa, mas eu tô fazendo questão de falar, parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Então, por isso, o meu carinho com vocês e a responsabilidade, porque eu sei que o nosso público na comunidade do investidor é de iniciantes, e por isso eu faço questão de passar sempre tudo bastante detalhadamente, para que você tenha segurança, informação e possa realmente dar os próximos passos. Parece a mesma coisa, mas não é, vamos entender por quê. É natural que os bancos digitais ofereçam contas digitais, ele é 100% digital. Porém, nem todas as contas digitais são oferecidas por bancos digitais. Calma que eu já vou explicar, mas é muito importante você notar essa diferença. É muito importante você saber diferenciar uma conta digital que não é originada de um banco digital de uma conta que é de um banco digital. Bom, tem muitos bancos tradicionais que eles estão oferecendo contas digitais para acompanhar aí o desenvolvimento da tecnologia financeira. Só que o que acontece? Por exemplo, eu sou correntista do Itaú ainda, além dos bancos digitais, eu ainda tenho conta no Banco Itaú. Há um tempo atrás, eles ofereceram a tal de e-conta. Era uma conta digital de um banco tradicional, de um banco físico. O que muda, gente? Os serviços gratuitos oferecidos por essas contas, eles são bem limitados. Não tem a menor comparação
com todo o pacote que vem das contas digitais de bancos digitais. Então tenha atenção, saiba verificar o que engloba cada uma das contas, para que você tenha uma decisão inteligente, faça uma escolha boa para você. É comum, às vezes, a gente está querendo encerrar uma conta num banco tradicional porque está abrindo num banco digital, e o gerente vem e fala para você, não, mas aqui você quer uma conta digital? Aqui no banco também nós temos uma conta digital, e vai tentar manter você lá alterando as características da sua conta, e não é a mesma coisa. Porque é muito mais limitado, tem menos recursos, oferece menos coisas. Então, compare para ver aquilo que vai ser melhor, vai ser mais interessante para você, combinado? Esse é o primeiro ponto. Outro fator super importante, gente, isso é muito, muito importante vocês terem ciência, que é uma das diferenças principais, é que os bancos digitais e tradicionais, eles contam com a garantia do FGC. Só que as contas digitais que não são vinculadas a bancos não têm essa garantia. Um exemplo disso são as contas de pagamento e similares. Então, a gente tem meios de pagamento, hoje a gente fala de PayPal, tem um monte de fintechs aí, de contas de pagamento que estão entrando nesse bolo todo. Contas de pagamento não têm proteção do FGC. Eu vou dar o exemplo mais conhecido e impossível. Nubank. Nubank, apesar do nome, não é banco digital. É uma conta de pagamentos, que agora compraram também uma corretora de valores, mas voltamos ao mesmo ponto. Não é banco digital, é conta de pagamento. Tá? Então, nesses casos, é muito importante importante e necessário que vocês pesquisem ainda mais, para que vocês se sintam confortáveis, né, entendendo que o dinheiro de vocês está seguro naquela instituição. Para a gente concluir, então, bancos digitais são bancos sem agência física, oferecem serviços 100% de forma digital, todos os processos, desde a abertura de conta ao suporte ao cliente, são feitos de maneira digital, de maneira virtual, através do site ou através do aplicativo, dependendo aí do dispositivo eletrônico que você está utilizando. É muito importante que vocês conheçam os bancos digitais, as principais vantagens, que são custo baixo ou zero na maioria deles, facilidade nas operações, seja na abertura da conta, seja no atendimento, e ter atenção à natureza da conta digital. Ela é vinculada a um banco? Perfeito, eu vou contar com a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, o que vai tornar, né, os bancos digitais mais seguros e interessantes. Porque para diminuir gastos com tarifas, ter mais praticidade nas operações bancárias, ter liberdade de escolha, os bancos digitais são ótimas, são as melhores opções. Eu estou deixando em vermelho aqui para reforçar. Conta de pagamento não é banco digital, então não tem cobertura do FGC. Corretora também não é banco digital, né? Algumas. Então também não tem cobertura do FGC. O que isso quer dizer na prática? Se eu tenho uma conta, eu tenho um dinheiro meu numa conta corrente lá, numa conta de pagamento. Vamos supor, no pior cenário, porque o FGC eu só vou utilizar, né, o Fundo Garantidor de Crédito, no caso de falência, a empresa fechou, a empresa faliu, o que acontece com o meu dinheiro? Eu estou resguardada dentro das regras do Fundo Garantidor de Crédito. Ok. Agora, se o meu dinheiro está numa conta corrente, que é uma conta de pagamento, que não tem cobertura do FGC, aquela empresa faliu, eu perco o meu dinheiro. Simples assim. Então, cuidado com conta de pagamento que não é vinculada a banco digital ou tradicional que seja. Corretora. Corretora não é banco digital. Então, o que é importante? Primeiro ponto, gente, transferir o meu dinheiro para uma corretora, eu transferi já sabendo o meu objetivo de investimento. Não se transfere dinheiro para a corretora para deixar ele parado lá. Transferiu, caiu na conta da corretora, você já vai fazer o seu investimento no mesmo dia. Caíram lá os dividendos,
juros sobre capital próprios, proventos de fundos de imobiliários, por exemplo, caíram lá, você já vai fazer o reinvestimento. Conta de corretora não é para deixar dinheiro parado. Mas vamos supor, está lá o meu dinheiro, meu patrimônio, existe um capital meu ali na conta corrente da corretora. Eu transferi e por algum motivo eu não direcionei para nenhum investimento. Seja em renda fixa, que eu vou ter a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja em renda variável, fundo de investimentos, comprei ações, porque aí a corretora ela é só uma intermediária. Quando eu vou e compro ações, compro fundos imobiliários, invisto em fundos, o meu dinheiro não está mais na corretora. Ela é como se fosse o carro que eu pego para chegar ao meu destino. Ela só intermedia a operação. O dinheiro, né, os meus investimentos, eles estão em meu nome, no meu CPF, lá na Bolsa de Valores. Então, se ela falir, corretora minha faliu, fechou. O meu dinheiro não está nela, ele está todo investido. Qual é a providência só que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transferir a custódia que estava da responsabilidade daquela corretora que faliu, que fechou, vou transferir toda a custódia dos meus investimentos para uma outra corretora, perdão. Simples assim. Então eu só vou precisar fazer esse processo de transferir a custódia. Eu não perco meu dinheiro, porque meu dinheiro não está na corretora, está investido. Agora, se ele estiver na conta da corretora, sinto muito. A corretora faliu, eu perco. Eu não tenho ali cobertura pelo FGC, a não ser que seja banco e corretora. Vou dar um exemplo do Modal Mais, que eu opero com eles. Quando eu me tornei cliente, era só corretora. Era corretora Modal Mais. De um tempo para cá, a Modal Mais também se tornou banco e corretora. Então agora, se eu transfiro lá atrás, antes de se tornar banco, se eu tivesse o meu capital na conta da corretora e ela tivesse falido, eu teria perdido, porque ali na conta corrente eu não tinha proteção do fundo garantidor. Hoje eu tenho, porque além de corretora, o Modal Mais é banco Modal Mais. Então hoje, mesmo estando meu dinheiro na conta corrente, eu estou 100% tranquila porque eu tenho a cobertura do FGC. Então, por isso está aqui em vermelho ou em laranja, né? No final, para que a gente tenha essa ciência. São pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos, a gente entende de uma forma, interpreta de uma maneira, entende que está 100% seguro e não tem aquela cobertura. Combinado? Então, reforçando por último, conta de pagamento não é banco digital e corretora também não é banco digital. Agora, existem bancos digitais que são banco e corretora, e aí, ok, nós temos a cobertura. Gente, gratidão mais uma vez pela presença de vocês. Um beijo no coração e a gente se vê aí na próxima aula.